Quem segura o Brasil são os microempresários, que são aquelas pessoas que acordam 6 horas da manhã e de manhã ele recebe a mercadoria para tarde dar o dinheirinho dele lá que ele vendeu. Essas pessoas não têm gordura e muitas dessas portas foram fechadas. 24 mil mulheres empregadas domésticas que faziam serviço diarista foram mandadas embora. Então precisamos ter uma responsabilidade em qualquer pleito pré-eleitoral para privilegiar algumas categorias, sabendo que muitos não têm o que comer na sua geladeira. Temos um veto muito polêmico do presidente Jair Bolsonaro, que foi o de impedir reajuste aos servidores públicos até o fim do ano que vem, o que incluiria aí os profissionais de saúde. Qual a posição da senhora em relação a essa questão? O veto não é impedir os funcionários de reajuste, é a autonomia dos estados conceder ou não. Nós somos um Brasil federativo e é fundamental que a gente possa dar o empoderamento aos estados para essa decisão. Agora, cabe uma reflexão como sociedade. Nós estamos hoje em barcos diferentes, mas o Brasil todo está pagando muito caro por isso. O parlamento devia ser o primeiro exemplo à redução salarial. Coloquei isso para que a gente pudesse reduzir os nossos salários, reduzir cota parlamentar, para dar o exemplo à sociedade, porque isso é um almejo da sociedade. E, além disso tudo, nós temos que lembrar o seguinte, que nós não chegamos nem 1/3 da crise econômica aqui. Vamos passar. A economia brasileira, hoje, ela é baseada em microempresas. O que significa isso? Significa que o empresário, quando a gente fala, não é aquele empresário que muitos pensam que são os milionários, não. Esses são um número muito pequeno. Quem segura o Brasil são os microempresários, que são aquelas pessoas que acordam 6 horas da manhã, vão lá abrir uma loja, vão abrir um estabelecimento comercial e de manhã ele recebe a mercadoria para tarde dar o dinheirinho dele lá que ele vendeu. Essas pessoas não têm gordura e muitas dessas portas foram fechadas. Aqui no Distrito Federal, para você ter uma noção, 24 mil mulheres empregadas domésticas que faziam serviço diarista foram mandadas embora. Isso é a nossa economia. Quantas famílias monoparentais estão desatendidas economicamente? Então, nós temos que entender o seguinte, que nós não podemos olhar categorias. Nós aqui defendemos o quê? É a população brasileira. E hoje a população brasileira está desempregada, muitos de nós tivemos reduções salariais e muitas portas foram fechadas. Então, precisamos ter uma responsabilidade em qualquer pleito pré-eleitoral para privilegiar algumas categorias, sabendo que muitos não têm o que comer na sua geladeira.